Olá, meus queridos amigos e meus irmãos do canal O Retorno da Glória. Que o nosso Deus e Pai seja louvado por mais uma vez nos permitir estar aqui para juntos aprendermos mais das verdades para esses últimos dias. Amém? Bom, hoje é o 12º dia da nossa jornada de 21 dias e o meu desejo e a minha oração é para que o Espírito Santo do Senhor esteja transformando nossas vidas hoje e a cada dia da nossa jornada. Amém? E antes de irmos ao nosso assunto, não se esqueçam de deixar o seu like, seu comentário e também um pedido de oração, porque diariamente eu estou orando pelos pedidos que são feitos nesse canal, ok? E dizem as Escrituras: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Bom, o salmista diz que a bondade e a misericórdia de Deus nos seguirão ou perseguirão todos os dias da nossa vida. Contudo, apesar da bondade e misericórdia do Senhor nos seguirem ou perseguirem todos os dias da nossa vida, esse versículo do livro do profeta Jeremias, o qual nós acabamos de ler, ajuda a entender que Deus só vai se revelar verdadeiramente àqueles que também o buscarem. Deus está mais disposto a se revelar aos seus filhos do que nós imaginamos. O coração da divindade não vê um momento em que os resgatados de Deus poderão adentrar de uma vez por todas os portais da Cidade Santa para estarem por toda a eternidade diante do trono de Deus, vendo sua face e o conhecendo assim como são conhecidos. Contudo, nosso Pai respeita nosso livre-arbítrio. E se Ele nos levasse para o céu à força, ou se agora Ele revelasse suas insondáveis misericórdias e o seu divino amor sem que verdadeiramente venhamos a pedir tal revelação, o inimigo acusaria Deus de que Ele estaria transgredindo sua própria lei do livre-arbítrio. Veja, no passado, Deus sempre se revelou para o seu povo através dos profetas, tanto antes como depois do dilúvio. No livro Patriarcas e Profetas, vemos que homens santos, tal como Enoque, constantemente recebiam de Deus a revelação da verdade para passar tanto aos crentes como aos ímpios. E nesse mesmo livro, lemos que, semelhante a Moisés, que ao descer do Monte Sinai, tinha um rosto luminoso por conta do longo período que passou na presença do Senhor, após um longo período de reclusão em lugares mais solitários da terra, Enoque voltava às cidades com seu rosto iluminado pela glória do Senhor, a fim de proclamar a mensagem que Deus tinha para os homens. E não apenas os contemporâneos de Enoque, mas em todas as épocas, homens e mulheres que escutaram o chamado de Deus, por intermédio dos seus profetas, buscaram de todo o coração ter uma íntima ligação com o Senhor, uma íntima ligação com o seu Espírito. Contudo, embora esses servos do Senhor buscaram ter um verdadeiro relacionamento com Deus e exortaram o povo da sua época para que também buscassem essa proximidade com o Criador, somente quando Jesus veio a esse mundo que realmente foi revelado aos homens, como Deus espera que seus filhos, fracos e pecadores, busquem sua presença. E após Jesus ter deixado o perfeito exemplo, durante os 10 dias no cenáculo, os apóstolos passaram a buscar a presença de Cristo, assim como Jesus buscava a presença do seu Pai, e a partir do dia de Pentecostes, eles experimentaram uma experiência com Cristo e com o Espírito Santo, como nunca antes o povo de Deus havia experimentado. Mas, e com relação ao povo dos últimos dias? O que o Espírito de Profecia diz sobre o relacionamento que devemos buscar ter com o Senhor nesse momento? Bom, a profeta nos diz o seguinte: não está longe o tempo em que os homens queiram muito mais estreita relação com Cristo, mais a chegada à união com o seu Santo Espírito do que jamais tiveram ou terão, a não ser que abandone sua própria vontade e seu caminho e se submetam à vontade de Deus e ao caminho de Deus. Amigos, o grande pecado dos apóstolos era não abrirem o coração para receberem a completa influência da palavra de Cristo. E hoje, o grande pecado dos que professam ser remanescentes é não abrirem o coração para receber o Espírito Santo. Contudo, após os apóstolos se arrependerem e depois de terem feito das palavras de Cristo o objetivo das suas vidas, eles receberam a plenitude do Espírito Santo e, imbuídos daquele santo zelo, eles foram pelos seus próprios irmãos comparados a fanáticos. Assim como aconteceu no passado, a história irá se repetir, porque
quando os verdadeiros servos de Deus buscarem essa mais íntima comunhão com o Senhor, o Espírito de profecia diz que nossos próprios irmãos se levantarão contra nós. E diz o Espírito de profecia: quando almas anseiam por Cristo e buscam tornar-se um com Ele, então os que estão satisfeitos com a forma de piedade exclamam: tomem cuidado, não vá a extremos. No tempo do alto clamor, seremos acusados por Babilônia e pelo mundo de fanáticos. Mas desde agora, essas acusações virão, e na verdade já estão vindo, por parte dos nossos irmãos. Contudo, não devemos desanimar, mas devemos nos alegrar, porque grande é o nosso galardão no céu, porque antes de nós, os falsos servos de Deus também perseguiram os profetas e os apóstolos, os quais buscavam intimidade e uma ligação mais íntima com Deus e com o Espírito Santo. Queridos, existem 3 caminhos: o caminho da direita, o caminho da esquerda e o reto caminho. Aqueles que viajam pelo caminho da direita e pelo caminho da esquerda, embora discutam ali entre si pelo fato de que sustentam pontos doutrinários diferentes uns dos outros, ainda assim, ambos estão indo para o mesmo lugar, para a perdição. Contudo, os que viajam no reto caminho são acusados de estarem em erro tanto pelos que estão na direita como pelos que estão na esquerda. Mas a verdade é que não importa o que nossos acusadores de dentro ou de fora da igreja dizem ou dirão a nosso respeito com relação às atitudes que tomaremos a partir do momento em que nos dispusermos a ter essa íntima comunhão com Jesus e com o Espírito Santo, porque o que realmente importa é estar bem junto a Cristo. Bom, nós vamos ficando por aqui, mas antes façamos uma oração. Senhor, nosso bom Deus e nosso Pai, louvado e exaltado seja o Teu santo e eterno nome. Pai, no passado homens e mulheres desejaram ter uma comunhão mais íntima com Cristo e com o Espírito Santo, e hoje, tão perto do fim da história do pecado, nós também queremos ter essa íntima comunhão com a divindade. Ajuda-nos, Pai, a Te buscarmos de todo o nosso coração para que sejamos cheios do Teu Espírito Santo e assim todos aqueles com quem nos encontrarmos saibam que temos andado com Jesus e sintam o desejo de conhecer o Deus a quem servimos. Isso nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor os abençoe e os guarde e que nesse dia Ele faça resplandecer o seu glorioso rosto sobre todos vocês. Um grande abraço e até a